paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Com tudo que tem acontecido no mundo, muitos estão apreensivos com a volta do Senhor Jesus. Por mais que as notícias sejam alarmantes e por mais que os teóricos da conspiração se levantem, existem apenas uma verdade e essa verdade se encontra nas Escrituras Sagradas. Somente ela pode nos dar a certeza dos acontecimentos. Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo para que você entenda quanto engano existe no meio de todos esses acontecimentos que muitos já veem como um sinal profético da volta de Cristo. Mas antes eu peço o seu apoio, deixando aquele like para fortalecer o canal e compartilhando aqui o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. E para que você receba a notificação do YouTube toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas as notificações, conforme mostra aqui na animação abaixo do vídeo. Infelizmente, por falta de conhecer as Escrituras, muitos perecem, sofrem por antecedência, se desesperam porque não procuram examinar com cuidado aquilo que as Escrituras revelam. Muitos pregadores em seus templos também pouco se importam em ensinar aos fiéis a examinar o livro sagrado. Muitas vezes até eles mesmos se confundem nos textos bíblicos, porque leem ao pé da letra, mas não buscam examinar o seu contexto, sempre buscando o discernimento espiritual e analisando os acontecimentos atuais. Sabemos que estamos vivendo os últimos tempos antes da volta de Cristo. Mas entre o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Cristo, muitos sinais ainda acontecerão. E o Senhor Jesus, ele deixou claro cada um deles. Acontece que muitos cristãos têm colocado o carro na frente dos bois. Todo acontecimento já dizem que Cristo está voltando. Realmente, a volta de Cristo ela está muito próxima, mas esses sinais que temos visto ainda não são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. E é isso que vocês têm que entender. Muitos estão pregando os sinais que anunciam o anticristo como se fosse Cristo. Eu venho falando e mostrando dentro das Escrituras que o Senhor Jesus ele não virá antes do anticristo, antes da perseguição. Os sinais que acontecerão antes da volta de Cristo eles são diferentes e decisivos. E é isso que nós vamos ver agora nas Escrituras Sagradas. As Escrituras elas não marcam uma data específica para nenhum acontecimento futuro, mas ao examinar os textos sagrados, você encontra muitos sinais proféticos que indicam a volta de Cristo, a tomada de Jerusalém, a aparição do anticristo e muitos outros assuntos. Eu já disse aqui em alguns vídeos, tudo segue uma ordem cronológica e o tempo determinado por Deus. Ainda que as notícias ou os acontecimentos se mostrem contrários, ou ainda que pareça que será dessa vez, devemos sempre examinar as Escrituras, porque são elas que determinam os acontecimentos, e não os acontecimentos que determinam as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então hoje eu quero falar um pouco mais acerca desses sinais proféticos que marcarão o retorno de Cristo. É preciso entender, antes de tudo, que a revelação do anticristo ao mundo é iminente, falta muito pouco para ele ser revelado. Existem algumas teorias que apontam a sua revelação ao mundo agora para 2023, mas sobre isso eu estarei fazendo um outro vídeo para explicar o porquê essas teorias dizem isso, e vamos ver se tem ou não fundamento. Mas nesse vídeo nós vamos ver quais os sinais que as Escrituras apontam com tudo que tem acontecido. O botão que acionou todo esse caos que estamos vivendo, vocês sabem o nome. Mas observem que junto com a pandemia, uma centena de outros acontecimentos terríveis têm alastrado pelo mundo. Doenças, fomes, desemprego, criminalidade, a quebra da economia, as fake news lançadas pela grande mídia para manipular os povos, a corrupção do sistema religioso, os templos se fechando, a tecnologia avançando a largos passos, a ciência se multiplicando. Eu dei uma pincelada aqui, mas podemos ver que já tem acontecido praticamente tudo o que é preciso para que o anticristo apareça, e então o mundo entrará em uma contagem regressiva para o retorno de Cristo. Vamos ver então o que podemos esperar de agora para frente, segundo o que as Escrituras Sagradas revelam. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi
dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com pestes e com as feras da terra. Essa passagem aqui em Apocalipse 6 mostra os 4 cavalos que são os responsáveis por trazerem o caos ao planeta. Cada um tem uma função. O cavalo branco é o que guia os outros 3 cavalos, e ele é o próprio anticristo. Observem que cada cavalo vai atingir uma parte do mundo. Esses cavalos são demônios que obedecem ao cavalo branco, que é o anticristo. Cada um deles recebe ordens para afligir a humanidade com toda sorte de pragas e doenças, fomes, pestes, guerras e mortes. Observem que o 4º animal e último cavalo desse quarteto é representado pelo cavalo amarelo. O cavalo amarelo é o que trará maior dano ao mundo. Vejam que o inferno segue o cavalo amarelo. Isso significa que ele não virá sozinho. O texto mostra que o cavalo amarelo vai dizimar uma 4ª parte da terra. E o inferno que segue o cavalo amarelo é o próprio exército do anticristo. Esses mortos serão muitos por não aceitarem a marca da besta e se recusarem a adorá-la. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apesar do caos que já temos visto acontecer em todo o mundo, esses são só o princípio das dores. Portanto, devemos conhecer as Escrituras para estarmos atentos aos sinais e não se deixar enganar por notícias fake news e falsas teorias que fogem do contexto bíblico, a menos que você não creia nas Escrituras como infalível palavra de Deus. Mas como aqui nós cremos, então é por ela que devemos nos guiar. As notícias são muito importantes. É necessário que estejamos atentos aos acontecimentos, mas é da Bíblia que vem a verdade. É nela que podemos confiar e é ela que nos dá todos os sinais que precisamos para não sermos pegos de surpresa. Muitas pessoas acham que Jesus ele está às portas devido às aflições que o mundo tem passado. Muitos cristãos têm comparado essas aflições, esse caos, com a aflição que Jesus e Daniel profetizaram que haveria no tempo do fim. Mas tudo o que temos visto até agora, por incrível que pareça, é só o princípio das dores, como disse o Senhor Jesus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Muitos referem a essa passagem como se já tivessem acontecido, se referindo à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, aos terremotos que vemos por todos os lados, à fome e às pestes que sempre existiram. Mas observem aqui que o Senhor Jesus ele se refere aos últimos acontecimentos e não aos anteriores. Ele se refere aos últimos acontecimentos antes do fim. A guerra, a fome, as pestes, os terremotos que ocorrerão agora serão de proporções globais e catastróficas. Nunca o mundo moderno presenciou e jamais presenciará tamanho caos como o que está por vir. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Vejam que Jesus ele compara essa grande tribulação que haverá agora como nenhuma outra. Ele não disse que seria a primeira, ao contrário, ele disse que seria a última, e como ela, nenhuma outra houve semelhante a essa, e nem haverá. Então, quando você examina o contexto, você consegue entender que o pior ainda não aconteceu. Por isso, o Senhor comparou os dias atuais, o hoje, com as dores de parto, o princípio das dores. Jesus fez uma analogia, uma comparação dos acontecimentos finais com as dores de um parto que uma mulher grávida sente quando seu filho está para nascer. Jesus ele não se referiu às catástrofes periódicas, como as guerras, fomes, epidemias e terremotos que ocorrem ocasionalmente. Ele se referiu ao último tempo antes da sua vinda.
vinda. Essas catástrofes que já ocorreram voltariam a acontecer pouco antes da sua volta, mas em proporções muito maiores e a nível global. Os acontecimentos que antecedem o fim e a volta de Cristo gradativamente estão se agravando até chegar ao ápice da aflição descrita por Jesus e pelo profeta Daniel. Assim como as contrações ficam mais fortes e frequentes antes do parto, do mesmo modo esses eventos se acentuariam em frequência e intensidade antes da volta de Cristo. Hoje conseguimos ver que a maioria dos sinais revelados por Cristo já estão acontecendo, mas alguns sinais decisivos do fim e da sua volta ainda não apareceram. Ainda falta alguns sinais se cumprirem. O Senhor Jesus, ele revelou alguns sinais que determinarão que a grande tribulação começou. Um desses sinais será a perseguição implacável contra o povo de Deus. Quando isso acontecer, com certeza você não estará aqui vendo um vídeo a respeito das Escrituras Sagradas e nem um culto a Deus. Toda forma de pregação da Bíblia, toda adoração a Deus será banida. Esse será um dos maiores sinais de que a perseguição implacável começou. Será uma perseguição mundial e não em locais isolados ou em alguns países apenas. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesses dias muitos se acovardarão e trocarão de lado, negarão ao Senhor Jesus por medo do sistema da besta. Não estarão preparados para serem perseguidos pelo nome de Cristo. Os verdadeiros adoradores que desejam a salvação a qualquer custo, eles não vão ceder ao reinado do anti-Messias, pois o Eterno ele estará dando força e sabedoria do alto para os seus eleitos não desanimarem. A ação do Espírito Santo nesses dias estará muito forte no meio da verdadeira Igreja de Cristo, que são os seus seguidores fiéis. Quanto aos demais, aqueles que escolheram adorar a besta e aceitar a sua marca, não terão mais a presença do Espírito Santo, não conseguirão entender entre o certo e o errado, e irão de mal a pior. Muitos que antes se diziam cristãos começarão a perseguir os seus irmãos, porque não terão mais o Espírito Santo de Deus sobre si. As pessoas vão abandonar umas às outras e vão abandonar a Deus e aos seus ensinamentos. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nesses dias, Satanás estará com sede de devorar almas, uma vez que ele sabe que a partir da sua revelação ao mundo começará a contagem regressiva para o retorno de Cristo e a sua destruição. Outro sinal que vai abrir os olhos de muitos nesses dias é quando a cidade santa, Jerusalém, for tomada pelo exército do anticristo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus também ele revelou que muitos líderes religiosos receberão poder de Satanás para fazer milagres e prodígios, a fim de convencer muitas pessoas em várias partes do mundo a obedecerem suas ordens. Eles farão isso usando o nome de Cristo para atrair o povo, porém eles estarão enganando o povo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E para que ninguém se desculpe de que foi enganado por não conhecer a verdade, o Senhor Jesus alertou que esse evangelho ele seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e só depois viria o fim. Por isso, Satanás ele tem feito de tudo para desviar muitas das verdades que as Escrituras Sagradas revelam, porque essas verdades libertam e preparam as pessoas para que elas não sejam enganadas. Mesmo assim, muitos não vão conseguir acreditar e nem enxergar, mas isso também é profético. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram.
Para concluir, os sinais que realmente mostrarão que é chegada a hora do Senhor voltar, aparecerá também as duas testemunhas que receberá poder do Eterno para profetizarem por 1260 dias. Eles virão no mesmo espírito e na virtude de Moisés e Elias. Eles realizarão muitos sinais e prodígios da parte de Deus. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Somente depois desses acontecimentos é que o Senhor retornará, como ele mesmo revela em seu sermão profético. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. O Senhor Jesus ele também fez uma outra analogia para nos ajudar a entender que nem todas as catástrofes, guerras, fomes, pestes e terremotos indicariam seu iminente regresso. Ele compara esses acontecimentos decisivos que marcarão o fim dos tempos com o florescimento da figueira, que acontece quando se aproxima o verão. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Para que essas revelações que o Senhor Jesus fez tenha validade, todos esses acontecimentos devem acontecer antes da sua vinda. E para terminar, o Senhor nos garante que todas essas coisas terão seu fiel cumprimento. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aquela força aí deixando o seu like e compartilhando esse vídeo. É muito importante para que mais pessoas possam estar preparadas para esses dias que se aproximam. Se você também desejar ser avisado pelo YouTube todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, é preciso que você se inscreva e ative o sininho e coloque em todas as notificações conforme mostra a animação aqui abaixo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.